Olá, alunos de segundos anos, vamos agora ver o vídeo da aula número 6, cujo objetivo é entender calor sensível e calor latente. Veja, essa aula eu já mantei a parte escrita, digitada para o e-mail da escola, e agora eu fiz aqui o vídeo assim manuscrito, certo? O vídeo vai ser dessa parte que eu faço manuscrito e fica mais fácil vocês entenderem. Calor sensível é o calor que um corpo recebe ou cede, de modo que haja variação de temperatura. Então, se houver variação de temperatura, o calor que o corpo recebeu é chamado de calor sensível. Já o calor latente é o calor que o corpo recebe ou cede para que haja mudança de estado físico. Mudança de estado físico é passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para e do sólido para o líquido. Exemplo: coloca-se um copo de alumínio com água, coloca-se um copo de alumínio com água no fogo. Então você pega um copo de alumínio, coloca água dentro dele, coloca ele no fogo. Verifica-se que a água vai aumentando sua temperatura até atingir 100 graus Celsius. Então você colocou o copo, aquela água vai aumentando a temperatura aos poucos, aí atinge 100 graus Celsius. Veja bem, ele recebeu calor aí, né, para atingir os 100 graus. Esse calor é chamado de calor sensível. A partir daí, a temperatura não aumenta mais. Quando atinge 100 graus Celsius, a água ferve, a temperatura não aumenta mais. A água começa a vaporizar, formando aquelas bolinhas, né? Ou seja, muda de estado físico, passando do líquido para o gasoso. Então aí a água passou do líquido para o gasoso. Nesse caso aí, esse calor que ele recebeu aí para acontecer isso é o chamado calor latente, que houve mudança de estado físico. Mas no início a água recebeu calor sensível e aumentou sua temperatura até atingir 100 graus Celsius. Este calor recebido é chamado de sensível. Na mudança de estado físico, a temperatura permanece constante, no caso aí 100 graus Celsius, até a água vaporizar totalmente. Então, até a água vaporizar totalmente, a temperatura é 100 graus Celsius. Esse calor recebe o nome de latente. Aqui eu fiz uma figurinha, mostrei aqui um copo com água, a temperatura recebendo o calor, esse calor é sensível, a água aquecendo. Aí quando chega a um certo momento, a água começa a vaporizar, essas aqui são as bolinhas vaporizando, aqui dentro da água cheia de bolinha, a água está fervendo, e esse calor é calor latente. A temperatura aqui é 100 graus e não varia. Vamos passar a folha. Vamos para as fórmulas. Vou tampar aqui para não atrapalhar. Vamos para as fórmulas. Calor sensível, a fórmula é Q igual a M vezes Czinho vezes ΔT. É aquela fórmula de calor específico, só que isolando Q. Q maiúsculo, que é a letra que simboliza o calor, S de sensível igual a massa, o M, vezes Czinho vezes ΔT. ΔT aqui é a variação de temperatura. Então aqui M massa em gramas, C minúsculo é o calor específico em calorias por grama grau Celsius, ΔT variação de temperatura. Agora aqui vem o calor latente. Calor latente é o calor para mudança de estado físico. É o calor que o corpo recebe ou cede para mudar de estado físico. A fórmula é Q igual a M vezes L. M é a massa e L é o calor latente, que pode ser calor latente de fusão, calor latente de solidificação, ou calor latente de vaporização, ou calor latente de sublimação. M é igual a massa em gramas. L é o calor latente em calorias por grama. QL é o calor para mudança de estado físico. Exemplo: quantas calorias são necessárias para aumentar a temperatura de 500 gramas de água de 25 graus Celsius para 85 graus Celsius? Aqui é dado C minúsculo da água igual a 1 caloria por grau Celsius. Respostas: como há variação de temperatura, este calor é sensível, certo? Porque a água vai variar de 25 para 85. Então vamos ficar com Q igual a MC vezes ΔT, que é a formulazinha de calor sensível. Então Q igual a 500, que é a massa, o Czinho é igual a 1, eu tirei daqui, ó, 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial da água. Então 85 menos 25,
que vai ficar 500 vezes 1 é 500, 85 menos 25 dá 60. 500 vezes 60, multiplicando, vai dar 30.000 calorias. O segundo exemplo, temos 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Quantas calorias serão necessárias para derreter totalmente o gelo? Dado calor latente de fusão LF igual a 80 calorias por grama. A gente, para a forma Q igual a M vezes L, QL vai ficar igual a 200 vezes 80. 200 vezes 80 dá 16.000 calorias, tá certo? Então está aqui, a gente finalizando essa aula. Lembrando que eu vou voltar aqui para a mudança de estado físico. Vamos lá, do sólido para o líquido é fusão. Do líquido para o sólido é solidificação. Do líquido para o gasoso é vaporização. Do gasoso para o líquido é liquefação. Certo? Eu falei sublimação aqui no meio da aula, mas é do gasoso para o líquido é liquefação. Então, veja, o calor latente de fusão do gelo, que é o gelo derretendo, ele é 0 graus Celsius, é menos 80, certo? O gelo vai, aliás, é 80 positivo, que ele vai liberando, ele vai recebendo calor. E para solidificar é menos 80, porque ele vai perdendo calor. Então, ora você vai usar 80 positivo, ora vai usar 80 negativo, tá certo? Quando o corpo estiver perdendo calor, vai ser menos 80. Quando estiver recebendo calor, vai ser mais 80. Mesma coisa para a vaporização. Vaporizando, está recebendo calor, será 540 calorias por grau Celsius. E liquefazendo, passando do vapor para o líquido, vai ser menos 540, correto? Aí depois eu vou mandar os exercícios, a gente finaliza esta aulinha aqui, ok? E daqui a pouco, ou na próxima aula, a gente vai resolver alguns exercícios, né? Para se preparar para a prova, tá certo? Ainda falta um assunto, que é o de dilatação térmica. Eu não sei se a gente vai conseguir ver esse assunto todo agora na primeira unidade, tá certo? Mas a gente vê na segunda, ok? Então até a próxima.